Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Renata. Eu criei esse Instagram aqui, o Todo Assunto, com a intenção de conversar sobre assuntos variados, principalmente relacionados à educação infantil, educação antirracista e infância. Eu espero que vocês tenham curtido aí, que estejam gostando das lives, dos assuntos. Oi, mana! Hoje a gente vai conversar com a professora Michele, que trabalha comigo no SEI Joaquim Tomé Filho. A professora Michele, ela tem bastante propriedade para falar sobre algumas questões, dentre elas as questões de gênero. Falar sobre brincadeiras de menino e de menina, se existe brincadeira de menino e de menina, né? Quebrar alguns paradigmas, pensar em alguns estereótipos que tem. Então hoje a Mi já entrou aqui. Oi, Mi. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, falar um pouquinho melhor sobre essas questões e outras também relacionadas à infância. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida ou ideia, vão deixando aqui nos comentários e eu vou conversando com a Mi. As minhas últimas lives, o Instagram encerra sempre, né, com 1 hora. Eu vi que em outras pessoas conseguem passar de 1 hora. Eu não sei se tem a ver com o número de seguidores, se é o tipo de configuração do Instagram. Eu até mudei aqui algumas coisas para ver se hoje consegue não encerrar caso a gente passe de 1 hora. Mas enfim, eu já vou chamando aqui a Mi pra gente ir começando e não perder muito tempo, para que depois a gente não perca a nossa live, tá bom? Eu vou chamar aqui a Mi, ela se apresenta melhor para vocês. Oi, Oi, Mi, consegui. tudo Tudo bem? bem? Tudo. Uhum. Deixa eu só aumentar aqui. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá bom. Qualquer Deixa coisa, eu você ver. dá um toque, se travar ou alguma coisa do tipo. Mi, Tá primeiro, certo. obrigada por você ter aceitado conversar. Tá com algum problema, Andréia? Ah, tá, entendi. Caso caia essa, né? É o que eu tenho feito mesmo. Quando cai a live, quando dá 1 hora que o Instagram encerra, se a gente não terminou o assunto, eu abro uma outra e faço tipo uma parte 2, vai. É isso que eu tenho feito. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Pronto. Então, Mia, eu tava falando um pouquinho aqui de você, que eu conheço você lá do SEI. Eu queria falar uma coisa antes, que logo que a minha entrou no SEI, assim, né? Ela sempre falou algumas coisas. Eu penso até que ela é um pouco das revolucionárias, né? Que são incompreendidas, que eram incompreendidas no passado. Porque ela Sim. sempre veio com umas falas sobre escuta da criança, sobre permitir que a criança explore, sobre protagonismo. Ela sempre vinha com umas pautas e que às vezes eu confesso que eu pensava, falava, meu, tá viajando, não rola, né? E é muito bom isso, porque aí o tempo vai passando, você vai amadurecendo como pessoa, você vai amadurecendo como profissional, as coisas vão acontecendo e aí você começa a enxergar com outros olhos aquilo que a pessoa falava, né? E que você não entendia. Então, a mim já vem com esse discurso há muito tempo, esse olhar para a infância há muito tempo. Obrigada por você ajudar a abrir os nossos olhos para essas questões. Desculpa às vezes em que eu não consegui compreender. E muito obrigada por você ter aceito o convite para a gente conversar hoje um pouquinho sobre infância, sobre essas questões de gênero. Se apresenta melhor para o pessoal e aí a gente vai fluindo a conversa. Tá bom. Obrigada, Rê, pela iniciação assim da conversa. Bom, primeiramente, não se desculpe. Imagina, todo o processo de aprendizagem e processo de desconstrução, ele leva tempo. Do mesmo jeito que há 5 anos atrás, às vezes, se eu lembrar, eu às vezes me constranjo de algumas práticas ou algumas afirmações que eu fazia. E eu espero que daqui uns 5 anos eu reveja, por exemplo, essa live e pense, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu teria trazido outras questões, porque essa é a ideia, né? Que a gente vá melhorando com o tempo. Exato. Não fique E estagnado, né? sim.
E, bom, só para eu me contextualizar, a gente falou sobre escuta de criança e sobre a relação de gênero na infância. Essa live seria para as questões de gênero, né? Como você Isso, falou sobre escuta, tá? isso. Mais para frente a gente vê outro. Bom, então, eu sou professora, junto com a Renata, na Rede Municipal de Ensino. E eu também sou pesquisadora pela USP, sobre sociologia da infância e relações de gênero dentro do ambiente educacional. A sociologia da infância ela é o estudo das relações, né, sociais, o estudo dentro da perspectiva da infância, né, de olhar a infância e entender o que a infância tem para nos ensinar na relação das construções sociais, né, das relações sociais. E com foco no gênero, que é o tema dessa live, e que, na verdade, eu acredito que as pessoas que acompanham a Renata tenham a intenção, é de pensar essas relações de gênero com a educação e educação infantil, que eu acho que é o foco de que nós estamos aqui hoje, nesse momento. Sim. E eu acredito, quando eu pensei no que eu iria trazer para a live, o que eu acredito que a gente pode começar é pensar de onde surgiu, né, essa grande problemática política que foi essa criação fantasiosa que seria a ideologia de gênero, e o que a gente fala, de fato, quando a gente discute gênero e educação infantil. E aí o título da Renata, ela vem muito a calhar, eu vou utilizar o título agora como introdução da minha fala, que é: existem brinquedos de menino ou menina? Por que essa fala é interessante? Porque quando a gente discute falar sobre gênero na infância, a gente pensar nessa problemática de gênero, é justamente pensar nas diferenças que o tempo todo a gente mantém, produz e reproduz na infância das crianças e que vão produzindo distinções entre meninos e meninas e que futuramente vão se tornar distinções entre homens e mulheres. E então, o que eu venho dizer? O que a gente discute quando se fala gênero? A gente discute um espaço igualitário para que as crianças se desenvolvam num ambiente de possibilidades iguais e vivências e socializações iguais. E por que isso é interessante e isso é bom? Porque quanto mais possibilidades iguais de desenvolvimento, mais possibilidades nós, como pessoas, vamos ter de desenvolver nossas habilidades, os nossos gostos, as nossas preferências, o que a gente quer vivenciar na nossa existência, e a gente vai não ter essa restrição. E aí, voltando do começo, eu até estruturei aqui, senão eu vou divagando e me perco. Eu trouxe aqui uma fala que é bem clichê de quem discute a questão de gênero, que é a frase da Simone de Beauvoir, que fala sobre... A frase dela é: não se nasce mulher, torna-se mulher. E o que ela quer dizer com essa fala? Que não, o conceito, a ideia mulher, a ideia do homem, ela é embargada de estereótipos construídos socialmente e culturalmente. Então, o homem tem as características sociais que se estabelece o homem, as características sociais que se estabelecem as mulheres. E quando um bebê nasce, ele tem diversas influências e experiências sociológicas, né? Ele é socializado para agir de acordo com o gênero que ele tem, e, né, para agir de acordo com os estereótipos que se tem sobre o gênero. Então, desde muito pequeno, desde as primeiras vivências sociológicas de uma criança, quando ela nasce, ela vai ter brinquedos diferentes, cores diferentes de roupa, brincadeiras diferentes. Tem uma pesquisa muito interessante, eu posso passar para a Rê depois, e ela divulga na página dela, Isso. que estudou que até o diálogo, a forma de conversar com os bebês, interagir com os bebês, mesmo muito pequenos, de meses, é diferente. Então, o tom de voz, os apelidos que a gente faz para um bebê, que é uma menina, são diferentes que um menino vai receber. E essas formas, essas impressões sociais que vão sendo colocadas para os meninos e para as meninas desde muitos novos, vão influenciando a eles, de fato, começarem a serem diferentes. Porque eles vão ser socializados de maneiras diferentes. E por isso que a frase torna-se mulher, é porque ao longo da vida, nós vamos sendo lapidadas a se tornar algo dentro da sociedade.
E por que isso é ruim? Isso é ruim porque isso limita, né? Então, aí pegando a frase da Rê, brinquedos de menino e de menina. Quando a gente diferencia o que vai ser possível para um menino brincar e o possível para uma menina brincar, e aí do jeito que eu falo pode parecer muito radical, mas quem está dentro da escola, ou quem tem um olhar mais sensível para observar isso, percebe que é constante. As crianças estão constantemente condicionadas a agirem de uma determinada forma por serem meninos ou meninas. Então, é brinquedo, é carrinho de um lado, boneca do outro, é como sentar, como falar, como brincar. Nós que trabalhamos no SEI, que é Centro de Educação Infantil de 0 a 3 anos, e é justamente uma fase interessante, porque as crianças elas estão descobrindo o mundo, né? Entendendo esse mundo em que elas vivem e testando essas regras sociais que nós temos. O tempo todo elas mostram pra gente que não existe a naturalização das diferenças de gênero. Elas brincam de tudo, elas se interessam por diversas coisas, elas correm e brincam sem distinção de gênero. E o tempo todo tem lá o discurso adulto dizendo, não senta assim pra menina, ou não corre tanto que você vai se machucar, não brinca dessa coisa porque você é menina, você não pode fazer isso. Enquanto o menino tem aquele mesmo discurso de não brinca disso, isso é de menina, não veste essa fantasia, né? Que foi algo que a gente vivenciou há um tempo atrás numa discussão de formação pedagógica na nossa escola, e da criança não poder usar uma fantasia que ele queria, porque era uma fantasia dita de menina, né? Era uma fantasia de princesa, e aquele menino não poderia brincar com aquilo, mesmo que para ele fizesse sentido dentro da brincadeira lúdica que ele estava criando ali. E tem uma autora que eu queria trazer para vocês, que é a Guacira Lopes Louro. Ela é muito interessante o trabalho dela, porque ela faz um recorte de gênero e educação, e ela vai traçando as diversas formas que a escola reproduz e produz essas distinções de gênero na escola. Desde diferença de como é o nome? Filas, fila para menino e fila para menina, distinção. Menina, banheiro de menina. Sim, brinquedos e atividades, o discurso, né? A forma que você fala com a criança. Eu tive uma experiência logo que eu entrei na educação infantil, que era uma professora, ela fazia o acolhimento e talvez ela nem percebesse essa diferença, mas no acolhimento, que é aquele primeiro momento do SEI, que as crianças choram é difícil elas entenderem o que elas estão vivendo ali. E ela sem perceber, ela tentava acolher as crianças, ela dava ursinho e bonecas para as meninas, para elas terem um símbolo ali de afeto e de cuidado. E os meninos, ela só enfileirava e falava: vocês não podem chorar, vocês são meninos não choram, vocês são homens e homenzinhos. E aí, essa fala parece pesado e faz alguns anos isso, né? Eu entrei na educação já sou formada há 10 anos, né? Então a gente está falando de há 10 anos atrás dessa prática. Possivelmente a gente não encontre ela hoje, esperemos que não, mas existem outras formas. Sim, existem outras formas desse discurso sexista ele permear a vivência da escola. E aí, voltando para a Guacira, ela tem um capítulo, eu até anotei aqui para passar, chama Construção Escolar das Diferenças. E aí ela vai relatando como a escola vai produzindo essas diferenças no discurso, em delimitação de espaço, em classificação das crianças, né? Quando você, sem perceber, você coloca sempre qualidades para os meninos vinculadas ao estereótipo do masculino. Né? Ele corre, ele é forte, ele é corajoso. Enquanto isso, para as meninas, a gente encoraja elas a serem quietinhas, elas são tão boazinhas, elas ficam no lugar. Sim, elas obedecem. E como isso vai caracterizando um discurso muito cruel, porque ele é embasado num sexismo e num machismo opressor, tanto para as meninas quanto para os meninos. Porque quando a gente fala de sexismo e desse discurso que oprime e define, né, essas crianças, a gente está querendo dizer o quê? A gente está querendo dizer que é interessante, é bacana a mulher ficar em silêncio, ela ser obediente, ela ser cuidadosa, ela se
a acatar os cuidados do lar. E aí, ao mesmo tempo, o que a gente fala para o menino? Que é importante que ele não chore, né? E quanto isso é impactante quando a gente pensa quando a gente discute a masculinidade tóxica. E como isso fere, né, a existência de tantos homens que têm os seus sentimentos reprimidos desde a infância e como isso vai gerando tantas outras questões a serem trabalhadas na vida futura porque não foram trabalhadas, não foram reprimidas na infância, Oni, né? isso que você está Oi. falando, eu estava conversando numa live, eu acho que foi no dia 22 de outubro. Eu estava falando com a Elizabeth, que é a minha terapeuta, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre a pressão que tem em cima dos meninos. Eu vou falar agora como mãe de menino, né? Isso que você está falando é uma coisa que eu comecei a prestar mais atenção depois de me tornar mãe mesmo. O quanto muitas vezes a gente cobra dos homens que eles são insensíveis, que eles não se solidarizam com os sentimentos, que eles são frios, que eles são duros. E a gente tem essa cobrança, né? Mas é exatamente isso que você falou, que eu estava conversando com ela. O quanto a gente exige, o quanto a gente é cruel, de geral, assim, com as meninas e com os meninos. Mas focando em meninos, pensando no Pedro, o quanto a gente oprime os meninos. Menino não pode chorar, menino não pode demonstrar fraqueza, menino não pode sofrer, menino não pode nada. Homem tem que ser duro. E aí, quando ele cresce, eu estava falando sobre isso com meu marido essa semana. E aí depois a gente quer contestar o machismo, né? Quer cobrar que num casamento o homem deixa mais para a mulher, que o homem não participa. Gente, ele não pode brincar de comidinha porque é coisa de menina. Então ele não vai querer cozinhar, isso é coisa, né? Isso vai se estruturando de uma forma tão. Tem um livro da Elisama Santos que eu li, que fala sobre educação não violenta, e tem uma parte que ela fala sobre os rótulos. E ela fala que os rótulos eles são muito nocivos, tanto o positivo quanto o negativo. Eu falar para um menino, você é briguento, isso vai fazer com que ele internalize aquilo de que ele é briguento. Então o homem tem que ser machão. Ai, você é tão boazinha, ai, para menina, né? Então ela fica nessa postura que você falou, a mulher não pode contestar, a mulher tem que aceitar, a mulher tem que ser calada. Então, o quanto, né, essas questões da infância são muito importantes para que a gente não tenha um adulto engessado, né? Sim, tem uma frase da Guacira, pensando que eu já estava citando ela, que é desconfiar do que é natural. Que é isso, né? Você falou, a gente naturaliza hábitos de homens e mulheres, naturaliza que o homem não cuida, que o homem não é responsável, que ele não expressa sentimentos, a gente naturaliza que a obrigação da maternidade, do cuidar dos filhos é só da mãe, e a gente vai naturalizando e naturalizando questões que são construções sociais. E aí a gente tem que pensar, se a gente construir de outra forma, nós vamos construir novas formas de ser, né? Novas realidades sociais. E aí quando você fala da sua experiência com o seu filho, eu também, como mãe, que eu me atentei a essa questão de gênero, quando a minha filha ia para a escola, na educação infantil, e ela voltava com a unha pintada, com o cabelo todo arrumado e até então a minha busca das experiências que eu queria que ela tivesse na escola não eram que ela exercesse um estereótipo do feminino. Eu queria que ela brincasse, que ela vivenciasse diversas experiências educacionais com as crianças enfim. E não tivesse aquele tempo da infância dela parada pintando unha, ou arrumando cabelo, ou se maquiando com 2, 3 anos, né? A gente está falando de uma criança de 2 anos que voltava assim da escola. E foi aí que eu me atentei a essa questão de gênero e como ela impacta a vivência das crianças. E pensando na questão do seu filho, eu vou até pegar o gancho da questão da paternidade, né? Porque antigamente a gente tinha muito essa coisa de o menino não pode brincar de boneca. E hoje tem muitos trabalhos interessantes que falam da relação do cuidar, a relação do afeto, das expressões de sentimentos a partir da reprodução dos cuidados familiares. Então, com a educação infantil, e as brincadeiras infantis, quando elas representam o ambiente familiar, a criança está possibilitando ali ela reproduzir o cuidado que ela recebe, independente de quem seja. Às vezes aquela criança só tem a mãe, ou só tem a avó ou o pai como referência do cuidado. Mas quando ela pega a boneca, ela vai reproduzir o cuidado que ela recebe. Então, quando a gente pensa em meninos que são proibidos de brincar de boneca, né? São vistos de soslaio, assim, né? São estranhados quando eles gostam de brincar de boneca.
o que a gente está fazendo ali é rompendo essa relação de aprendizado que a criança tem quando ela reproduz aquilo que ela viu, que ela observou e ela reproduz. Então, a gente impacta em romper com que aquele menino não reproduza o cuidado que ele recebeu. E aí ele se veja como autônomo e protagonista daquele cuidado quando ele cuida da boneca, ou de um amiguinho, de outra criança. E como isso vai impactando quando a gente analisa o número de dados de paternidades de pais que não assumem os filhos, ou quando a gente encontra ainda hoje numa reunião de pais, onde a gente vê, a gente fala reunião de pais, mas só mães, só tem mães ali participando, quando a gente vê um ou outro pai presente nas reuniões e que estão ali, né, vivenciando o cuidado com os filhos. Então, e que obviamente existe essa relação, né, como você vai proibir meninos de reproduzirem esse cuidar, e aí na vida adulta você vai cobrar isso, né? Quando você fala, como é que a gente vai cobrar isso? E de fato, é por isso que é tão potente a atuação nossa na educação infantil, na educação como um todo, porque a gente tem esse tempo de formação, né, com as crianças e de proporcionar para as crianças vivências para que se seja diferente, né? A possibilidade do ser diferente e de mudança. Eu acho que, e eu tô vendo aqui que falta só 10 minutos, né? Não, a gente começou 6h30. A gente começou 6h30. Tem até 7h30. É verdade. É verdade. Então tá tranquilo. Ô, Mi, isso que você tá falando, eu volto a falar, não tô puxando sardinha por ser mãe de menino. Mas eu acho que tem, assim, uma cobrança muito maior em cima dos meninos. Me parece muito mais tolerável e muito mais natural uma menina brincar de carrinho do que um menino brincar de boneca. É muito mais tranquilo uma menina colocar a roupa do super-herói do que um menino colocar a fantasia da Frozen. Eu não sei, né? Pelo menos as percepções que eu tenho na escola, de quando eu observo isso, não gera tanto estranhamento ver uma menina com carrinho quanto ver um menino com uma boneca. Eu acho que essa coisa da masculinidade, isso que a gente está falando, essa cobrança, ela é tão forte que até nessas brincadeiras eu percebo que fica um pouco mais, como que eu posso dizer, mais aparente. Sim, eu acredito, que eu vou trazer para você, que talvez seja um elemento interessante para a gente discutir isso, é que existe a questão da heteronormatividade, que é o quê? Culturalmente só existe a orientação sexual hétero. Então, a gente parte do princípio dos contos de fadas. São sempre um homem e uma mulher que ficam juntos. Culturalmente, é muito raro você ver representações em filmes e novelas e de casais homossexuais. E aí, E aí, por que eu tô falando isso, né? Parece que não faz muito sentido, mas por que eu tô falando isso? Quando a gente pensa na pressão heteronormativa, né, esse medo do homossexualismo que a gente tem culturalmente, ele é muito mais, vou falar pesado, ele é muito mais violento com os homens, né? Então, socialmente é mais aceito. Eu tenho um vídeo muito interessante, até eu vou te indicar depois, que ele fala sobre essa relação, né? De como é muito mais aceito essa homossexualidade entre as mulheres do que entre os homens no sentido geral. E por que tão, por exemplo, as mulheres elas se abraçam e nós reproduzimos um afeto sem medo. Enquanto isso, entre os meninos, essa relação do afeto, ela é olhada de maus olhos e enfim. E aí é o que você falou, né? Quando a gente fala, é tranquilo a gente pensar em meninas brincando de carrinho, porque automaticamente a gente relaciona que as mulheres, elas se tornam adultas, elas dirigem. Quando a gente pensa no menino brincando de boneca, a gente pode pensar, né? Não, tá bom, ele vai ser um pai. E quando a gente pensa ele vai ser um pai, a gente está pensando o quê? Numa premissa heteronormativa. Exato. Por que a gente tudo bem? Agora a gente está tudo bem do menino brincar de boneca, porque ele vai casar com uma mulher e ele vai ser pai, ele vai ser um ótimo pai que vai ser cuidadoso e afetuoso com a sua família. Quando o menino quer brincar de princesa, ele quer vestir a roupa do Frozen, o vestido do Frozen, qual é a explicação da vida adulta para que a gente justifique essa permissão?
E aí a gente pode discutir, primeiramente, que o adulto não tem que permitir nada, né? Que a criança ela tem a liberdade de brincar com o que ela queira. De E fantasiar, de segundo, imaginar. exatamente. E segundo, nem tudo que a criança vivencia é automaticamente explicado na vida adulta. A gente faz essa análise, né? A gente quer que eles estudem para prestar um vestibular. A gente quer que as crianças comecem a brincar de tudo justamente para ter um espaço de vivência para uma vida adulta, mas esse vínculo automático, né? Brinca de carrinho porque ela vai dirigir. Não é necessariamente isso. E do mesmo jeito que a criança ela pode estar brincando de Frozen e isso não exista nenhum vínculo, né, com a vida adulta. Pode ser que o menino adore brincar de boneca e não necessariamente seja para que ele seja um pai. Talvez ele só esteja ali sendo uma pessoa afetuosa e tenha o seu sentimento, mas pode ser que ele nunca seja pai, por uma Assim, preferência dele. assim como colocar a fantasia da Frozen, da Elsa, enfim, não significa que ele vá ser homossexual na fase adulta, que isso é uma É coisa isso. que pega muito, né, para as famílias, assim. E a gente teve até reunião de pais já, onde foi abordado isso, né, com alunos de berçário, então eram alunos de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E quando a gente falou, olha, aqui a gente não faz diferenciação de brinquedos, os brinquedos ficam livres, as crianças brincam com o que elas querem. Alguns pais torceram o nariz, pais de meninos, porque mais, ai, meu filho vai brincar de boneca, e teve mesmo, não sei, mas meu filho brincar de boneca, teve a fala mesmo, né? Então isso é uma coisa muito difícil de lidar. Eu acho que antes da gente tentar preparar, eu tenho pensado muito nisso. Antes da gente tentar preparar as famílias, tentar preparar a sociedade, a gente precisa, dentro da escola, conversar mais sobre essas questões. Porque os professores também são filhos, também são pais, e eles também têm essa questão cultural, né? Então, muitas vezes a gente está ali dando murro em ponta de faca, tentando quebrar esses estereótipos, mas ali dentro do ambiente escolar ainda tem algumas questões um pouco que não foram muito bem conversadas, que não foram muito bem esclarecidas. Então, dentro da própria escola, às vezes a gente, sem querer, acaba reproduzindo. E pensar numa formação não só das crianças, mas das famílias e da comunidade, que a gente tem que pensar numa educação igualitária, não sexista e não homofóbica, né? Então eu acredito que é justamente fazer isso, é deixar muito claro que a criança ela brinca de boneca, ela quer se vestir de princesa, isso não tem correlação com a vida adulta. Mas que se caso tenha, se na vida adulta acontecer que aquela criança se expresse e encontre, descubra sua orientação sexual, ela não seja reprimida ou sofra preconceito ou nada disso. Então a gente tem que ir discutindo voltando, né? Tipo, Sim, caso isso se represente alguma coisa, isso não teria que ter problema nenhum. E quando a gente pensa na infância, é deixar muito claro que permitir é uma palavra muito triste, né? Mas infelizmente às vezes tem isso, né? Mas possibilitar que a criança ela brinque de tudo e respeitar as escolhas dessa criança, em brincar do que ela queira brincar, e escolher o que ela queira fazer, ela destaca que a gente está estabelecendo uma relação de respeito com essa criança. A gente está rompendo com a relação de poder que existe adulto-criança, professor-aluno, e a gente está estabelecendo uma relação horizontal, né, onde de diálogo e que essa criança ela tenha espaço de expressão. E que qualquer discurso repressor, sexista, homofóbico, machista, ele tem que ser rompido sem né, não chegando na criança. A gente tem que discutir isso com as famílias. E que sim. isso não chegue na criança. Né? E eu acredito muito que a gente não tem que pensar nessa relação presente e futuro. Né? A gente está construindo a criança para o adulto. A criança ela já é alguma coisa ali. Então Nossa, eu ela. li isso essa semana, Mi. Eu li isso Uhum. essa semana, sobre o quanto a gente fica pensando em preparar a criança para a fase adulta e esquece que ela está em uma fase, que é a infância, e a gente anula isso, a gente invisibiliza isso, né? Eu estava lendo um livro da Montessori, eu demorei até um tempinho para terminar, porque era uma leitura bem profunda. Então, muitas vezes eu voltava para reler. E ela fala muito sobre isso, o quanto o adulto anula a criança, né? Essa coisa de superioridade. Eu mando, você obedece, eu sei, você não sabe. Desconsidera que a criança já tem os seus próprios aprendizados, as suas próprias contribuições, né? Isso que você está falando
essa relação, né, presente e futuro, isso é muito forte mesmo, porque fica, mas se eu deixar ele brincar com a fantasia, ele vai ser gay. E isso não existe um estudo, né, pelo menos que eu saiba, não existe um estudo que comprove que se a criança brincar, se ela colocar uma fantasia de princesa, ela vai ter preferência por pessoas do mesmo sexo para se relacionar. Isso não existe. Assim como pode acontecer de uma menina amar bonecas, né? Só brincar de boneca, ser super, né, no estereótipo feminino e ser homossexual. Isso não tem muito um padrão, né? Então é muito delicado isso, né? A gente fica muito pensando nessa questão do lado. E o si, né? Isso, mas eu falo, Mi, mas eu não vou me eximir, assim. Enquanto mãe, eu luto muito, sabe? Por exemplo, eu falei pro meu esposo, de Natal, eu queria dar pro Pedro um fogãozinho que eu achei na internet. Ele ama fazer comida, então eu dou macarrão pra ele brinca com os potinhos, ele ama cozinhar. Falei, eu vou comprar um fogão. Aí vem o primeiro ponto. Você vai procurar um fogão. Como é os fogões que a gente acha? Só rosa, roxo. E não é porque é de menina, não tem que ter azul. Não, tem que ser uma cor neutra. Por que, que um fogão não pode ser amarelo? Por que, que um carrinho não pode ser vermelho? E por que, que a boneca não pode ter uma roupa azul? Sabe? É muito isso. As panelinhas, você vai procurar panelinha para comprar. É só panelinha rosa, é só panelinha lilás, é só isso. Fica muito essa vinculação. Mas eu não vou mentir, que eu fico um pouco tipo, mas eu vou comprar um negócio que tem rosa para ele. Então eu comprei outro dia, por exemplo, um jogo de panelinha que era neutro, era laranja e verde. Comprei as panelinhas para ele. Eu não vou, meu esposo tá aqui na live, ele ficou meio assim, né? Tipo, mas um fogão, você quer dar um fogão? Eu falei, mas Fê, qual o problema? Ele vê a gente fazer comida. Tem isso. E eu também, não vou me eximir disso. Também ficar, mas isso é rosa, será? Não sei, né? Até a minha cunhada Jenny tá falando aqui que esse foi o caso dela. Eu acho que ela tá se referindo ao fato de ser muito feminina, né? Ela é casada com a minha irmã, com a Natália. E a Natália, já desde pequena, não. A Natália, ela sempre ela teve opções que seriam ditas menos femininas, então ela não gostava de vestido, ela não gostava de ficar se arrumando, ela era muito tranquila com relação a isso. Mas eu não digo que, tá vendo, se a gente tivesse posto um vestido nela, ela não seria homossexual. Gente, não dá, não tem. É dela, é dela. Mas a minha cunhada, ela tá falando, a cor não tem gênero, isso não vai influenciar em nada também. Exatamente. Mas é isso, Jenny, tá tão enraizado assim. Eu falei essa palavra hoje numa reunião da escola, e é isso, é um ranço tão grande que. Qual é o problema do menino brincar com o rosa? O meu sobrinho ama a cor de lápis rosa. Só que ele já sabe que tem um olhar, né, estigmatizado ali. Mas você vai pegar o rosa, você gosta do rosa? E um dia eu percebi que ele começou a falar para ver qual ia ser a minha reação. Ele fez assim: Você sabe qual é a cor de lápis que eu mais gosto? Eu falei: Não, qual? Ele falou: O rosa. Eu acho que ele falou já esperando que eu ia falar mais o rosa, né? Porque ele já tá acostumado com essa repressão. Eu falei: Ai, que legal, o rosa é muito bonito mesmo. Juro, Michelle, ele ficou me olhando sem entender, porque ele já estava preparado para ouvir um discurso de rosa. Não pode, né? Então, isso tem muito, esse ranço tem muito mesmo. Assim, eu luto muito, me esforço muito para quebrar com isso, por ser educadora, por ser mãe. Mas a gente não pode falar que a gente é isento, que não tem nada, né? Sim, eu pensando no que você foi falando, Rê, eu acho que eu até iria te dar uma. Na hora que você falou, eu pensei assim, que você falou assim, não sei se tem pesquisas que falam sobre essas possíveis influências. Aí o que me veio na minha cabeça assim, se influenciasse, o mundo seria heterossexual, porque a gente vive numa sociedade extremamente sexista. Exato. Então não haveria, né? Partindo dessa perspectiva, né? Porque e aí quando eu penso nessa questão que a gente está discutindo, é interessante, na hora de pensar nessa problemática gênero e sexualidade, a gente saber que são coisas distintas. Então, quando eu falo gênero, eu tenho falado isso, os padrões que pressionam a gente a agir de uma determinada forma. A sexualidade é uma outra coisa. Tanto que a gente, antigamente, existia falava assim, opção sexual, como se fosse uma escolha, como se as pessoas pudessem escolher. E hoje nós usamos o termo orientação sexual, porque já se sabe de diversas pesquisas que não existe uma escolha, né? Que a orientação sexual ela é um conjunto tanto biológico como
cultural no sentido de que a homossexualidade sempre existiu. As formas dela se manifestar, a sexualidade no todo, né? Ela vai mudando de cultura a cultura, né? A gente pensa na cultura grega, tinha uma representação, hoje é outra. Então, existe essa questão cultural de como a gente enxerga a sexualidade, mas existe o biológico, né? Então, e é isso qualquer um fala, né? Desde sempre, conforme a gente foi se descobrindo na adolescência, a gente sabia o que a gente gostava. Não precisa, ninguém ensinou pra gente. E não tinha nada a ver com o brinquedo que a gente brincou na infância, não. A gente sabia. A gente olhava e entendia o que era aquilo. E aí é interessante a gente discutir isso quando você fala do Pedro. Hoje existem algumas marcas que trazem brinquedos sem gênero, né? Eu lembro que tinha, mas são bem mais caros. Eu lembro que uma época eu fui comprar para uma amiga minha que tem um filho que é um menino, e ela adora, né, trazer. O menino tem muita boneca, muita panelinha, e eu cheguei a olhar e tinha umas marcas que eram vermelhas e cinzas, tinha até daquele. É uma série que tem na TV, né, de culinária, e aí tinha até o Masterchef. Eu não tenho televisão em casa, eu sou meio. É uma série. O Masterchef. O Masterchef tinha o logo do Masterchef, e aí as crianças. E aí tinha o desenho no produto infantil. O que nós escolhemos na EMEI, quando eu trabalhava como coordenadora lá, porque a gente queria justamente quebrar esse estereótipo, a gente substituiu os brinquedos por panelas reais. Então a gente pegou aquelas frigideiras de ovo, que são em tamanhos menores, e colher de pau pequena, e aí as crianças brincavam com aquilo, para tentar fugir um pouco desse estereótipo. E aí o que é interessante a gente pensar, quando você fala da questão da cor rosa, e as crianças observam, porque as crianças são espertas, elas observam o mundo, né? Elas vão no shopping, ninguém precisa falar para elas chegam numa loja e vem rosa de um lado, azul do outro, e aí tem o direcionamento das roupas que a criança vai comprar, ninguém precisa falar para ela já está vendo ali que o mundo está se apresentando dessa forma para ela. E aí, por exemplo, vale a pena ressaltar que a questão da cor rosa e da cor azul que você trouxe, ela é uma construção social, né? Agora eu não vou se eu falar o tempo, eu vou acabar chutando errado, mas antigamente o rosa era uma cor para os meninos, né? Se você pegar umas fotos antigas, os meninos não só usavam vestido, porque o vestido era uma roupa para os bebês, por ser fácil de troca. Então, era uma roupa que tanto meninos e meninas usavam. E o rosa era uma cor vista, por ser uma cor forte, era uma cor destinada para os meninos, né? Então, se você pegar obras de artes antigas, você vê as crianças de vestido e meninos de rosa, porque era uma cor vinculada ao masculino. E aí isso vem mudando. E tem alguns estudos que falam que foi um recorte econômico. Porque quando você delimita brinquedos para meninos e para meninas, você obriga as famílias a consumirem mais. Então, vamos supor que você tem essa premissa de que meninos têm que brincar de uma coisa e meninos de outra. Caso você tenha um outro filho e venha uma menina, você vai ser obrigada a comprar coisas para essa sua filha que o seu filho não tinha. Então, dentro dessa lógica, essa lógica econômica que foi fortalecendo, né? Porque culturalmente também sempre existiam essas distinções entre homens e mulheres, mas quando se pensa em produtos infantis, roupas infantis, foi pensado nisso. Quanto mais distinção, mais obrigatoriedade do consumo, e mais eles lucram com essa distinção. Uma coisa que eu ia comentar também, eu já passo a fala para você, é sobre quando você falou dessa questão do tempo, né? Dessa relação que a gente pensa na infância, sempre em relação ao vir a ser. Eu faço uma disciplina com a Maria Letícia, que é uma professora maravilhosa da USP, e ela discute a sociologia da infância. Ela que traz muito do que eu estou falando aqui sobre infância e dessa grande problemática, né? Então a gente tem que pensar, quando a gente pensa propiciar para uma infância liberta de estereótipos, a gente, obviamente, nós como adultos, pensamos em adultos mais coerentes, menos reprimidos, enfim. Mas a gente tem que pensar na infância como infância. Então, a gente está construindo um espaço para as crianças, construindo com as crianças igualitário, sem distinções, onde as crianças possam escolher abertamente, né, sem limitações. Eu acredito que quando a gente fala de sexismo, eu tenho muito essa questão do limitar.
Porque é isso que você falou. Quando eu limito uma criança de brincar de carrinho, você usou esse exemplo, eu tenho uma experiência que eu tive com a minha filha. Foi ano passado, né, Sô? A gente estava na Americanas, do shopping, e a Sofia estava com dois carrinhos, que a minha filha adora carrinho e ela tem uma coleção daqueles Hot Wheels. E aí ela estava com dois na mão e tinha uma menininha atrás. E viu ela com o carrinho. E um dos carrinhos que a Sofia, que a minha filha escolheu, era cheio de estereótipos femininos. Era um carrinho que virava uma borboleta, um negócio meio assim. E o outro era um carrinho vermelho. E aí, essa menina que estava atrás dela começou a falar pro pai que queria o carrinho também, e não sei o quê. E a gente estava bem na viradinha do caixa, que é aquele mundo de carrinhos que, né? E o pai falando, não, o carrinho é de menino, o carrinho é de menino. E a minha filha deu esse carrinho para essa menina na fila do caixa, porque era um carrinho todo cheio de frufru, né? Dentro do estereótipo de coisas de menina. E mesmo assim o pai não levou. O pai falou alguma coisa pra menina e colocou o carrinho de volta lá e não levou o carrinho. E foi muito triste porque ela falou assim, ah, é cor do unicórnio. Ah, é verdade. Quer falar aqui? E ela
que existem de diversas identidades, né, de gênero. Por exemplo, quando a gente analisa os estudos da Judith Butler, e ela discute as identidades, ela trabalha com a identidade, o gênero, como se fosse um papel estético. Como eu posso dizer? Como se fossem interpretações que a gente reage diante da sociedade. Então, pensando nisso, eu acredito que o que você fala faz um pouco de sentido. Porque quando a gente determina menino é assim, menina é assado, e as pessoas não se encaixam, né? A pessoa olha ali e fala, tá, mas eu sou um menino e eu quero ser sereia. E isso não significaria nada se a gente não tivesse tão datado. Menina é assim, menina é assado, quem gosta de sereia é menina. E aí sim, produz essa questão, tá, mas eu gosto de sereia, e aí? Isso significa alguma coisa? É o que a Jenny pôs aqui, né? Acho que às vezes elas podem achar que ser o que eles querem ser é algo ruim. Então a própria criança se reprime. Eu não posso sentir isso, não. Eu não posso brincar de sereia porque eu não. Isso eu acho que causa um estrago tão grande internamente na criança. E eu vou além, assim, não digo nem só na questão de gênero. Eu acho que em todos os âmbitos da infância, quando, por exemplo, a criança chora e a gente diz, por que você está chorando? Não foi nada. Então a criança internaliza aquilo, né? Isso que você falou, mas menino não pode chorar. Toda vez que o menino estiver sentindo tristeza, ele não vai querer se abrir para ninguém, ele não vai se permitir ser acolhido, porque ele não pode sentir aquilo. Eu acho que isso vai para muitos lugares, né? Sim. Uma coisa que tem tudo a ver com o que você falou do exemplo da sereia é uma citação da Miriam Goldenberg, que ela fala sobre as relações de gênero, né? Ela coloca aqui: um dos preços da masculinidade, que é isso, né? Essa pressão de você atingir um padrão específico de como agir, como as suas preferências e tal, é a eterna vigilância das emoções, dos gestos e do próprio corpo. Então, o que a gente induz? A gente induz as crianças a elas ficarem eternamente em vigilância e não se expressarem, ou não chorarem, ou não sentirem alguma coisa, ou não falarem as suas preferências. E o quanto essa vigilância, ela gera medos, né? E talvez essas questões que você vem pontuado aí. E eu acredito, eu acho que quando eu penso na questão de gênero, eu acho que tem essas questões, né? Tem o quanto é violento e doloroso a criança ela ir se descobrindo, se percebendo que ela não se enquadra naquele padrão. E quanto é opressor e violento, ela vê o mundo dizendo para ela que ela tem que se enquadrar e ela se percebendo que ela não vai se enquadrar. Isso quando a gente pensa em gênero, pegando esse exemplo de que um menino gosta de coisas que a sociedade diz que é de menina, mas ele gosta, né? E o que ele vai fazer? Ele vai ser podado de brincar sobre isso? Tem um canal que a minha filha assiste, chama Maíra Medeiros. Ela fala. Nunca te pedi nada. Ela fala sobre brinquedos e sobre feminismo. Tem uma vez que eu assisti com ela, que eu achei muito bonito, que ela foi caçar brinquedos da infância que as pessoas foram podadas de brincar. E é tão emocionante, é um vídeo, é um canal no YouTube, eu chorei, me emocionei, porque ela leva uma Barbie para um amigo dela, e que ele, obviamente, não pôde brincar de Barbie, porque ele era um menino vivendo num contexto machista e sexista e homofóbico. Então, ele foi podado totalmente de brincar de boneca. E aí, ela presenteia com a boneca e ele chora. E aí ele tem um relato dele falando o que ele falaria para o menino que queria aquela boneca anos atrás e não pôde brincar com aquela boneca. É lindo, assim, é um vídeo muito bonito. E aí, naquele vídeo, eu fico pensando isso, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa romper com os desejos da infância, porque dentro dos nossos padrões de vida adulta, cheio de preconceitos Ô, Mi, o pessoal tá pedindo para repetir o nome do canal. Qual que é o nome do canal? É no YouTube, né? Qual é o nome, Sossô? Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada, da Maíra Medeiros. Ela faz vídeos de várias coisas. Tem um que ela fala sobre videogames de meninas. E aí tem esse que ela foi caçando brinquedos antigos e aí ela foi presenteando os amigos hoje. E tem esse específico que eu acho que é o primeiro, né, Sô? É o primeiro. Dessa linha de vídeos que ela fez sobre brinquedos, é o primeiro.
E é... O nome desse quadro é Caçador de Brinquedos. Ah, tá, é boa. É Caçadora de Brinquedos, esse quadro específico dentro do canal dela. E é muito bonito, é muito emocionante. E quando eu vi esse rapaz recebendo a boneca e se emocionando, na hora eu pensei nessa infância, né? Que a gente tá ali, a gente trabalha com as crianças, né? E o quanto eu não quero, né? Ser uma lembrança, pensar num adulto ali triste, porque tentando ali resgatar um brinquedo que não pôde brincar na infância e eu ter sido aquela adulta que podou aquele brinquedo, aquela criança de poder brincar com aquilo. E eu acho que é isso, assim. E o que eu ia comentar também? Ai, esqueci, mas pode falar, depois eu vou tentar lembrar o que eu ia comentar. Não é isso, isso é muito profundo, assim, né? Eu fico bastante emocionada porque, como eu já falei, não é segredo para ninguém, eu acho que ela também não se incomoda de falar, porque para ela é muito natural isso. Mas eu tenho, né, na minha família, minha irmã que tá aqui, a Natália, é minha irmã mais nova, e quando eu comecei a perceber, eu digo isso que você está falando, é dessa angústia interna, que eu acho que deve ser essa repressão de quando você quer brincar com uma coisa e não pode, é o mesmo para quando a pessoa se percebe, digamos, homossexual, né? Ela quer assumir o quanto ela se sente reprimida com medo da opinião dos outros, o que o outro vai achar, é muito isso. Independente de ter a questão sexual envolvida ou não. Eu acho que, de qualquer forma, a repressão interna causada, né, que vem de fora, ela é muito massacrante para a pessoa, né? E aí eu fui percebendo a minha irmã, assim, com algumas falas, alguns comentários defendendo, né? Ai, mas não pode fazer tal coisa. E aí eu fui sacando tal. E aí chamei ela para conversar. Eu falei, e aí, né? Tá tudo bem? Você quer conversar? E aí ela se abriu comigo. Eu falei, olha, se você quiser, eu ajudo você a conversar com a mãe. Porque a minha mãe sempre foi muito brava, muito, né? E para você ver, né, como é. Não tô dizendo que... Não tô querendo julgar os pais que não reagem dessa forma. Porque eu acho que é muito uma construção muito grande, né? Eu acho que cada um reage de um jeito. Mas a minha mãe nos surpreendeu tanto porque ela disse, eu já sabia. Eu sempre soube, né? Eu não falava no assunto porque, enfim, né? Como mãe, você acha que é coisa da cabeça, tal. Mas ela foi super acolhedora com a minha irmã, assim, sabe? Não mudou nada. A minha irmã chorava, assim, sorrindo, aliviada, porque é aquela coisa, pude ser aceita. E eu acho que é isso, independente da questão sexual ou não. Você poder, um menino poder brincar com a boneca sem se constranger, que estão olhando, que estão falando, né? Você poder se sentir livre para fazer aquilo que você tem vontade, né? Eu acho que sei lá, eu tô falando aqui, eu até fico arrepiada porque é isso que você falou, é uma coisa muito forte mesmo, assim. Eu acho que é uma opressão gigantesca e que a gente consiga, né, Mi, dentro da nossa profissão, ser o diferencial, não ser o que oprime, mas ser o que conforta e o que acolhe. Sim. Isso eu ia concluir, eu lembrei o que eu ia falar. Porque a gente acabou entrando nessa questão de gênero, da questão da sexualidade. E aí o que eu ia relatar aí, quando eu peguei o gancho do exemplo do carrinho e eu não concluí, porque me perdi um pouco, foi que numa palestra que eu estava dando, inclusive na prefeitura, na DRE, foi eu falando sobre gênero, sobre a minha pesquisa, e aí acho que ela era diretora de escola, talvez um dia ela assista esse vídeo, ela vai lembrar que foi ela. Ela comentou que a filha dela, ela tem uma filha, e ela foi relatando as sequências de sexismo e opressão e rompimento, né? De iniciativas que a filha dela foi tendo e que ela era rompida e reprimida ao longo da vida dela. Então ela fala que a filha dela sempre gostou de esporte, e a escola sempre reprimia, conversava, reclamava que ela corria muito no parque com os meninos e que ela não brincava com as meninas, isso e aquilo. Quando ela foi fazer cursinho, ela já tinha 16 anos, ela estava fazendo cursinho, e aí quando os professores chamam, né, quem vai para humanas, quem vai para exatas, e ela falou que ela queria engenharia, o professor do cursinho, e você vê, faz essa apresentação eu dei há uns 2 anos, ela era recente, então aconteceu há uns 5 anos atrás. Ela falou que o professor falou assim, então, mas você é tão bonita, porque engenheiro geralmente ou é para homem ou para mulher fora do padrão. Você é bonita, você tem que ir para uma área que você não vai precisar trabalhar tanto. E aí a gente ficou discutindo isso depois da apresentação e debatendo
o quanto é isso que você falou, é uma violência muito grande, é uma opressão muito grande, é você estar ali num espaço de formação, pensando na sua carreira e o gênero tocar na sua porta de novo. Então, assim, é o tempo inteiro nós somos mediadas por essas pressões e padrões de gênero que vão podando o que a gente quer ser da nossa carreira. E desde aí a gente pensa, né, vai voltando da nossa carreira, das nossas escolhas na vida adulta, nas nossas vivências na escola, nas pressões de assumir a nossa orientação sexual sem medo, né, o respeito que a gente tem que ter por isso. E aí, quando a gente pensa na infância, é triste de pensar que a criança não pode nem correr, ela não pode nem brincar com o brinquedo que ela quer, que, de novo, o gênero tá ali, batendo na porta, dizendo, não, você não pode brincar disso. Seguimos aí, né, na luta para mudar. Sim. Se for possível. A minha irmã colocou aqui, foi tranquila de primeiro momento, né? Então, minha mãe sempre foi durona, gente. Não... Mas assim, ela acolheu de primeiro momento, pelo menos. Mas aí depois foi um processo e tudo ficou bem. Mas, eu quero te agradecer. A gente tem só um minutinho ainda. Eu tô com medo deles encerrarem aqui. Eu quero te agradecer. Adorei a conversa, adorei o assunto. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar muito ainda, né? Eu acho que não só essa questão, como tantas outras, né? A gente tem que falar muito... Não diretamente para as crianças, a gente não tem que se preocupar com as crianças, a nossa preocupação tem que ser com os adultos mesmo. Para que, se a gente conseguir mudar os adultos, eles mudam a postura deles e reflete nas crianças. Eu acho que isso é essencial. Obrigada, viu? Pessoal, obrigada. Desculpem, eu tô sem óculos, então tá meio difícil de ler aqui. Eu não respondi alguém. Obrigada. Tchau, Sô. Tchau, Mi. Muito obrigada. Ainda não deu mensagem. Dá para você se despedir. Não, eu agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, me chame, que eu adoro falar sobre o tema. Mais para frente dá para especificar em tipo, educação infantil, infância, vida adulta, e a gente discutindo mais sobre isso. E é isso. Obrigada pelo quem participou, quem partilhou os comentários. Eu tenho só a agradecer e eu fico muito feliz por sair. Eu saio daqui muito feliz, né, por esse momento. Obrigada. Adoro, mesmo. Muito bom essas conversas. E quando o pessoal participa, é melhor ainda. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mi. Beijos. Tchau, Sô. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.